Bom dia, é bom poder estar mais uma vez na casa do Senhor, é bom poder mais uma vez poder louvar esse Deus Todo-Poderoso. É muito bom poder estar com os irmãos em Cristo. Você que está em casa também, estar junto em atitude de adoração e louvor ao Senhor, mas poder ver cada semana mais pessoas estar aqui conosco, estando aqui conosco orando, clamando ao Senhor, é muito bom ver isso. É muito bom ver o que Deus está fazendo e nós estamos vivendo de fato um tempo novo em meio ao caos, um tempo novo, momentos de adversidade, de lutas. Eu queria agradecer a Deus por estarmos nessa manhã na casa do Senhor, poder nos dar mais um dia para louvá-lo, para adorá-lo e para exaltá-lo. Por Deus nos dar o privilégio de acordar mais uma manhã e para que o nome dele seja louvado através da nossa vida. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Você que está em casa também. Daqui a pouco nós vamos ler o livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, nesta manhã. E o título da mensagem desta manhã é Sabedoria do Alto. Que Deus nos dê a graça de juntos adorarmos esse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos juntos adorar ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez tributamos a Ti honra, glória e louvor. Mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos porque temos o privilégio de acordar nesta manhã. E isso é sinal da Tua misericórdia, do cuidado, da graça do Senhor sobre nós. Dê-nos sabedoria, Senhor, nas nossas ações. Dê-nos a direção do Teu Espírito para sabermos quando parar, quando caminhar, quando agir, quando esperar no Senhor. Dê-nos a sabedoria para que todos os nossos atos resultem exclusivamente para a glória e honra do Teu nome. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam a presença do Senhor nas nossas vidas. E mesmo com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, com as nossas inconstâncias, que o Senhor se manifeste através de cada um de nós. E que um mundo tão perdido, tão corrompido, tão sem direção, possa através de nós ver a orientação do Teu Espírito, o caminho de Cristo. Nós sabemos para onde vamos, Senhor, mas também queremos impactar pessoas para que também vão para o céu junto conosco. Em nome de Jesus, fale ao nosso coração nessa manhã. Use a Tua palavra com poder e com graça nessa manhã. Que outro desejo, ao não ser o do Senhor nessa manhã, não impede, mas somente o desejo soberano, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor tome conta dos nossos corações. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Fale conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Você que está em casa também, por favor, por gentileza, abra a palavra viva, santa e eficaz do Senhor. Tiago tem grandes temas. O grande tema de Tiago é a fé. E Tiago é muito interessante porque Tiago é um dos livros mais antigos do Novo Testamento. Há quem diga que ele foi escrito nos anos de 45, 48 da era cristã. E Tiago nos chama a atenção de que a vida cristã, a fé cristã, ela precisa ser praticada, ou seja, precisa ser vivida. A fé não pode ser algo teórico e talvez até utópico, aquela coisa distante de nós. Uma fé verdadeira, uma fé genuína, ela tem que ser praticada, ela tem que ser realizada ou tem que ser exercida através da prática. Mas também outro grande tema de Tiago é a sabedoria. Eu quero ler com vocês então o texto já citado, Tiago 1, 5 a 8. Se algum de vós ou de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago está escrevendo aqui as 12 tribos da dispersão. Aquele povo que serviu ao Senhor, que estava espalhado por todos os cantos. As comunidades cristãs. Tiago não escreve uma carta para uma igreja especificamente.
Tiago escreve uma carta chamada Carta Geral. E todos aqueles que serviam ao Senhor, e que muitos deles vieram do judaísmo, precisavam entender que não era o conhecimento cognitivo, não era o conhecimento da lei que exemplificava uma verdadeira sabedoria. Tiago está contrapondo esse entendimento de alguns convertidos, judeus convertidos, que achavam por ser exímios conhecedores, já eram sábios. Tiago está chamando a atenção para essa praticidade da sabedoria. Há uma diferença entre o conhecimento na perspectiva hebraica e na perspectiva grega. O conhecimento grego é mais aquele conhecimento da filosofia, aquele conhecimento do entendimento, a chamada sofia, aquilo que era algo que apresentava mais o conhecimento cognitivo. A sabedoria judaica leva ao entendimento de que Deus deu outra sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria e o povo dele precisava praticar isso onde ele estava, no seu viver diário. Tiago está combatendo aquela visão equivocada de alguns judeus convertidos que achavam, por ter a tradição judaica arraigada em si, já eram exímios sábios ou sabedores. Há uma luta aqui, para alguns historiadores e alguns comentaristas, entre a fé e a sabedoria. E Lutero vai chegar a dizer uma coisa interessante, que Tiago, aliás, Lutero chama a carta de Tiago de carta de palha, né? A pessoa que é conhecida da teologia sabe disso. Porque para Lutero parece que Tiago está contrapondo Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. E esse embate, por muito tempo, foi questionado, trabalhado, discutido. E chegou-se a uma conclusão muito básica e elementar. Para simplificar para vocês, que não são aí afeitos à teologia. Tiago está dizendo o seguinte: se eu tenho uma fé em Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor de todas as coisas, eu preciso praticar boas obras. Então um não contrapõe o outro, um não subestima o outro, um não substitui o outro, ou seja, fé e obras caminham junto. Então, meu irmão, preste atenção numa coisa que é fundamental para mim e para você nesta manhã. A sabedoria do alto, a fé que eu tenho no Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, o dono da minha vida, aquele que me resgatou, aquele que me transformou, aquele que me tirou do lamaçal do pecado, me impulsiona a abençoar o meu irmão a realizar boas obras. Porque se eu entendo os princípios da palavra de Deus, se eu compreendo que eu sou um novo homem, uma nova mulher, alguém transformado pelo Senhor, alguém renovado pelo Senhor, se você entende isso, mas você não realiza boas obras, a sua fé está aquém da vontade de Deus. É isso que Tiago está chamando a atenção aqui. Tiago diz o seguinte, que essa sabedoria, ela gera maturidade. Dá para entender? Ou seja, se eu tenho fé no Senhor Jesus, se eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu amadureço a cada dia, eu entendo mais, eu compreendo mais, eu quero ser cada vez mais parecido com o meu Senhor. O entendimento aqui é que a fé gera em mim uma prática moral. Ou seja, não dá para dizer que sou cristão, servidor de Cristo, seguidor de Cristo, aliás, cristão é pequeno Cristo. Não dá para dizer que eu sou esse seguidor, se a minha moral vai contrária ao que está estabelecido no princípio da palavra de Deus. Não tem como ser um crente com uma fé genuína e que busca sabedoria se a minha moral é distorcida. Ou seja, o que a gente mais ouve contra o Evangelho não é que Deus não é poderoso, que a palavra de Deus não é verdadeira, a gente até ouve isso. Mas o que nós mais ouvimos contra o Evangelho é de pessoas que se dizem cristãos, seguidores de Cristo, pequenos cristos, mas com a moral distorcida. Não coaduna, não dá para caminhar junto, são caminhos opostos. Para Tiago, essa sabedoria que é inerente de Deus, que vem de Deus, que Deus é a fonte, e que Deus é o ponto de partida da sabedoria, e que é um atributo divino dado a mim e a você, essa sabedoria que vem do alto, que é boa, que é abençoadora, que tem um propósito,
propósito, que é algo especial de Deus para mim e para você. Fortalece a minha fé sim, porque a fé é a base, mas eu tenho que mostrar isso onde eu estou, no meu viver diário. Eu não posso guardar e eu não posso dizer que sou cristão quando estou próximo dos outros cristãos e não ser cristão quando estou lá no mundo que precisa da luz de Cristo. É isso que Tiago está chamando a atenção. E essa postura de Tiago aqui, ela é uma contracultura, já fazendo apologia, daqui a pouco a aula da escola bíblica, né? Daqui a pouco vamos começar a escola bíblica e uma das classes vai chamar-se contracultura. A posição de Tiago aqui é uma contracultura do momento, da situação. É um caminhar diferente. A fé que é postada, ou que é pautada, melhor dizendo, na sabedoria que vem de Deus, ou uma sabedoria que é resultante da fé, ela me leva contra a cultura mundana. É um caminho que se opõe aos valores mundanos. É uma sabedoria que me impulsiona a agradar o meu Deus em detrimento de tudo aquilo que vai contra a palavra dele. A sabedoria divina me aproxima e me leva a uma vida de rendição ao Senhor. Eu preciso me render. Você precisa se render ao Senhor. Uma sabedoria que vem do alto me leva para aquilo que é fundamental, para aquilo que é a base da vida cristã, para aquilo que representa tudo aquilo que Cristo quer por mim. Sem fundamentalismo, sem exageros, mas com a certeza de que o meu Deus me salvou, que o meu Deus me abençoou e que Ele espera de mim uma vida condizente com a palavra dEle. Ter sabedoria para Tiago é usar o conhecimento para a glória de Deus, não para minha soberba. Ter sabedoria para Tiago é entender que quando, por mais conhecimento que eu tenho, e eu lido com aquele que por algum motivo não teve acesso, ou não é sábio no mesmo nível que eu me qualifico, por exemplo, eu tenho que abençoá-lo e não me sobrepor a ele. É isso que Tiago está chamando a atenção, porque aqueles judeus que vinham do judaísmo, eles diziam o seguinte: não, nós somos os conhecedores, nós somos os detentores da verdade, nós conhecemos tudo, então nós somos melhores. Aliás, Jesus gasta muito tempo com os fariseus, sim ou não? É isso que ele faz. Parece-me que Jesus gasta mais tempo com os fariseus do que realizando milagres, por exemplo. E aí eu não estou dizendo nenhuma heresia, tá? Por favor, entenda isso. É uma percepção que eu tenho. Entenda que Jesus está chamando a minha e a sua atenção. E aí vamos pensar um pouquinho no texto, voltando lá para Tiago 1, de 5 até 8. O texto começa a dizer o seguinte: aquele que tem falta de sabedoria, tem necessidade. A expressão original aqui é leipo, no grego, que quer dizer o seguinte: deixar para trás, renunciar, ser deixado para trás, ficar atrás, ser inferior, ser destituído, carecer. Ou seja, se eu não tenho a sabedoria, se eu não estou no nível que o Senhor quer para mim, se eu não tenho buscado, se eu me sinto às vezes deixado para trás, eu tenho que buscar no Senhor, eu tenho necessidade de buscar essa sabedoria para cumprir a vontade dEle. O que Tiago está querendo chamar a minha e a sua atenção? Dizendo o seguinte: nós temos que ir para a fonte. Nós temos que buscar. Porque se eu não busco, eu não tenho conhecimento, eu não tenho a sabedoria, e eu começo a agir de acordo com a minha cabeça. Esse é o problema muitas vezes da vida cristã. É a gente achar que está fazendo coisas em nome de Deus, e pautados pela palavra de Deus, mas é coisa que somente da nossa cabeça. Quantas vezes ouvimos incoerências, e até usando terminologias bíblicas, por exemplo. A sofia aqui, na terminologia grega, do conhecimento, da sabedoria, é uma inteligência. É uma sabedoria humana, sim, é a experiência, é o conhecimento. Aliás, a experiência ligada ao conhecimento é a habilidade que nós temos. É uma inteligência suprema, sim, porque a fonte vem de Deus, ela pertence a Deus e ela é dada a mim e a você. Então, eu tenho o privilégio, meu querido irmão, você tem o privilégio, minha querida irmã, você que está em casa tem o privilégio de Deus de buscar na fonte da sabedoria para que você erre menos, para que você se aproxime mais de Deus, para que você glorifique o nome do Senhor. Então, se eu e você não buscamos, a gente começa a achar que algumas coisas são de Deus, glorificam a Deus,
mas são coisas do nosso coração. E me chamou muita atenção que a expressão peça a Deus, a expressão aqui pedir para Deus é rogar, é clamar com intensidade, é requerer, é suplicar, é desejar de Deus isso. É como se Tiago estivesse dizendo o seguinte, ó, nós temos que ir para a fonte com alegria, com desejo, com clamor, com a intensidade do nosso coração, dizer, Deus, me ajuda, porque eu não sei fazer sozinho, eu preciso da tua graça, eu preciso da fonte, eu preciso encontrar essa pedra preciosa que está na palavra de Deus, para que eu seja de fato uma grande mulher de Deus e um homem de Deus. E a grandeza aqui não é para exaltação, mas é para estar na presença do Senhor. Agora tem outra expressão que me chama muita atenção aqui, e que Spurgeon ele faz um comentário muito interessante. Quando ele fala aqui, todos aqui, eu fiquei pensando, mas todos conseguem encontrar sabedoria? Todos têm a sabedoria? Todos alcançam? Todos têm isso? E aí eu vi um comentário muito interessante de Spurgeon que eu quero ler para você. Diz o seguinte, ó, raramente a palavra todos significa todas as pessoas, tomadas individualmente. As palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as classes, alguns judeus, alguns gentis, alguns ricos e alguns pobres. Eu achei muito interessante esse comentário aqui, porque me explica algumas coisas. Por exemplo, como entender alguém que dioturnamente, dominicalmente, mensalmente, anualmente, vem na igreja de Jesus, tem contato com a palavra de Deus e não tem sabedoria? Como é que explica isso? Porque talvez alguns de nós acham que pelo fato de ter o rótulo cristão, estar atrelado a uma igreja cristã, vir na igreja cristã e ouvir do Cristo dos cristãos, não tem intimidade com Ele, não cumpre a vontade dEle. Você consegue entender? Dá para entender o raciocínio? Está difícil? Não precisa desenhar não, né? Como é que muitas vezes pessoas que vêm anualmente, anos na igreja de Jesus e não agem com sabedoria, porque eles não vão na fonte, eles não se entregam. Muitos de nós continuamos como éramos no passado. Muitos de nós deixamos religiões que não serviam a Deus, mas essa religião continua dentro da gente. Muitos de nós temos práticas contrárias à vontade de Deus. Muitos de nós estamos próximos de Cristo, mas não temos uma intimidade com Cristo. E isso é falta de sabedoria. E como diria o bom nordestino, é burrice mesmo. Dá para entender? Sabedoria é entender que a fonte, eu tenho que clamar, Senhor, pelo amor, pelo teu amor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso suplicar, desejar, requerer isso. E aí Tiago continua dizendo o seguinte, peça porém, sem fé, aliás com fé, peça porém com fé, sem nada duvidar. Ou seja, se eu quero ser sábio, eu preciso pedir, eu preciso clamar, eu preciso suplicar. E essa palavra porém aqui é uma partícula primária. O pessoal que é bom de grego, professor de grego no seminário? Não, professor de grego não, né? Ainda bem. É uma partícula adversativa ou aditiva. E, eu não sou bom de grego, tá? Mas olha que coisa interessante. Essa partícula adversativa ou aditiva está dizendo mais, além do que. Ou seja, se eu peço a Deus, eu não posso duvidar, porque eu peço com fé, e o Senhor me abençoa, eu supliquei, eu clamei a Deus, eu fui na fonte, eu fui na base, eu fui buscar pedra preciosa, e agora eu não posso duvidar de que essa sabedoria alcança o meu coração. Porque às vezes até buscamos, às vezes até lemos, às vezes até clamamos, às vezes até entendemos, mas não conseguimos colocar em prática isso. A preposição aqui, ela que é utilizada aqui nesse texto,
Ela denota uma posição fixa, uma instrumentalidade, ou seja, existe uma base, existe uma fonte verdadeira, e ela não é mentirosa, ela tem uma base primária no Senhor, a fonte é Deus. E quando eu busco a Deus, e eu não duvido, o Senhor me dá sabedoria para agir no dia a dia. Você entende isso? Fé é convicção da verdade. Fé é ter um profundo relacionamento com o autor e consumador da nossa fé. Fé é ter confiança e fervor que o Deus Todo-Poderoso, que é a fonte da minha fé, me dá sabedoria para agir dia após dia. Se Deus, que é a fonte, se Deus, que é a pedra preciosa, me dá a permissão, a oportunidade, o privilégio de ir até Ele, quando eu vou até Ele, eu absorvo o conhecimento, eu absorvo o entendimento, eu não duvido, ou seja, a minha prática glorifica a Deus, e aonde eu vou, aquilo que eu faço, pautado pelo Senhor, glorifica o nome dEle e me faz crescer a cada dia. Eu não posso duvidar, e muitas vezes não duvidar é uma luta contra mim mesmo. É luta contra o meu espírito hostil, mundano. Muitas vezes eu tenho que me opor àquilo que está dentro de mim. Ou você e eu não temos as nossas lutas. Ou você e eu não temos os nossos embates. Ou aqueles que vieram do judaísmo não tinham lá os seus embates. Temos sim. Lutamos dia após dia contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Lutamos muitas vezes contra a letargia, contra o cansaço, contra a preguiça que nós temos. Lutamos quantas vezes contra os nossos maiores inimigos, aquelas coisas que estão dentro do nosso coração. Mas quando eu busco na fonte, quando eu peço sabedoria, quando eu tenho fé no Senhor, quando Ele olha para mim, Ele tem misericórdia de mim, Ele me dá a oportunidade de ir lá na fonte, eu começo a crescer a cada dia. Eu começo a entender melhor as coisas de Deus, eu começo a compreender melhor, eu começo a estar mais próximo dEle. Eu começo a glorificar o nome dEle. E no final desses versículos que lemos, Tiago chama a atenção de que não devemos ter uma mente dividida. Em algumas versões fala de ânimo doble, uma mente dupla, uma mente vacilante, incerta, duvidosa, de interesse duvidoso ou dividido, de inconstância, de instabilidade. Eu não posso ter uma mente distorcida, com valores distorcidos. Eu não posso dizer que sou cristão e agir de acordo com o que o mundo me impõe. Eu não posso dizer que sou cristão, que sirvo a Cristo, mas se os meus valores vão contra a vontade de Deus. Se as minhas práticas são totalmente contrárias, se o que eu falo, se o que eu faço, como eu trato das coisas, como eu me porto na sociedade, é contrário daquilo que é a fonte, que é o próprio Senhor. A minha mente não pode ser dividida, eu não posso andar por um caminho errante ou vacilante. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 8, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós temos que tirar a lama que tem no nosso caminho. E como nós temos lama? Muitas vezes não somos sábios e não temos o entendimento, o conhecimento, porque continuamos agindo do jeito que achamos que é bom. E Deus é tão misericordioso conosco que dá a oportunidade de dar mais um dia, mais uma chance, mais um momento, para que a gente cumpra a vontade dEle e tenhamos sabedoria do alto. O versículo 9 do capítulo 1 vai dizer que vocês têm que ter um coração humilde, uma condição humilde. A expressão aqui do versículo 9 do capítulo 1 de Tiago é tapei-nos, que não se levanta muito do chão. Ou seja, é aquele que se sente às vezes pequeno. É aquele que se acha diante de Deus inferior. E diante dos homens também inferior. É aquele que reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade. É aquele que entende que diante de Deus ele não é nada. Mas Deus tem misericórdia dele e o chamou para a presença dele. A condição humilde aqui é entender que nós somos sim de um grau baixo, eu não sou nada diante de Deus.
Mas Deus é tão misericordioso comigo e me faz entender a vontade dEle, a palavra dEle, me dá a palavra para poder caminhar cada dia. Humildade de espírito, humildade de procedimento, humildade de alguém que se submete à vontade do Senhor. Qual é então a sabedoria do alto? É saber que o Senhor é a fonte, e que pela fé eu posso buscá-lo. E quando eu busco a Ele, quando eu reconheço que nada sou, quando eu reconheço que sem Deus eu posso ser vacilante, e quando eu me rendo ao senhorio dEle, e quando eu reconheço que Ele é grande, eu sou pequeno, quando eu reconheço que Ele é soberano, e eu sou simplesmente um servo, quando eu reconheço que nada sou, mas nele eu posso realizar muitas coisas, é quando eu me aproximo dEle e me esvazio de mim. É quando eu olho para a situação e para as adversidades da vida e digo: Deus, eu não sei como agir, mas a sabedoria do Senhor vai me orientar como caminhada daqui para frente. É quando eu compreendo que eu tenho no Senhor a fonte para tomar decisões, saber quando sair e quando ficar, de saber quando eu tenho que caminhar ou tenho que parar, de saber quando eu tenho que prosseguir ou retroceder, de saber quando é tempo de agir ou de esperar, de saber quando é tempo de tomar a decisão ou esperar mais uma direção de Deus para tomar a decisão. É de saber quando eu tenho que mudar de emprego ou não, mudar de casa ou não, mudar de carro ou não, comprar ou não. É de saber quando é tempo de chorar e quando é tempo de se alegrar. A sabedoria do alto me impulsiona a não falar quando não é o momento certo, mas também me posicionar quando exige de mim um posicionamento. A sabedoria do alto é entender que eu estou vivendo com pessoas que servem ao mundo e que eu sou a luz de Cristo no meio delas para abençoar a vida delas. A sabedoria do alto é quando eu estou na minha família, onde tem muitas pessoas que não servem a Deus e que eu não tenho que impor a minha fé, mas eu tenho que amá-los para que eles conheçam a fé verdadeira que eu tenho. A sabedoria que vem do alto é me fazer entender que sozinho eu não sou nada, mas com Cristo eu sou mais do que vencedor. A sabedoria do alto me faz entender que nem sempre é minha vontade que tem que prevalecer. E eu preciso aprender a ouvir os outros, mesmo que talvez eles sejam menos conhecedores do que eu, talvez numa posição inferior à minha, ou talvez com menos experiência de vida que eu. A sabedoria do alto é não abrir mão de valores verdadeiros, valores soberanos. Porque é o Deus que eu vou prestar conta no dia do juízo final, vai me perguntar: servo bom e fiel. Ou vai me dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, ou apartai-vos de mim, malditos. A sabedoria do alto me faz entender, meu querido irmão, minha querida irmã, que a nossa prestação de contas não é para o meu patrão, não é para o meu empregador, não é para a empresa que eu devo lá um financiamento, mas é para o meu Senhor. A sabedoria do alto me faz entender que junto com os meus irmãos, entrelaçados na dependência do Senhor, um ajuda o outro a caminhar. Quando um cai, o outro levanta. Quando um chora, o outro leva uma palavra de alegria. Quando um está errante, o outro ajuda a voltar para o caminho. A sabedoria do alto me faz entender que a fonte é o Senhor, e quando eu vou na fonte, Deus me leva para junto dele, para cumprir a vontade dele. Dá para entender? Não dá para a gente achar que seremos sábios se continuarmos agindo de acordo com a nossa vontade. Não dá para a gente achar que é sábio se são as nossas verdades que têm que prevalecer. Não dá para a gente achar que é sábio se o orgulho impera em detrimento ao quebrantamento. Não dá para dizer que somos sábios se a fonte que eu busco não é a fonte verdadeira. Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a condição, a oportunidade
e a sabedoria de buscar Ele em todos os momentos. Eu quero orar com você, mas antes eu gostaria que o pessoal subisse aqui para cantar. E eu queria que, no momento que estivermos cantando essa música, eu queria que você pedisse para Deus sabedoria. Volto a dizer, não é o conhecimento simplesmente. Existem muitas pessoas que estão cheios de conteúdo. Existem muitas pessoas que são vorazes na leitura. Existem muitas pessoas que conhecem muitos princípios, mas a sua vida é errante. Os seus valores são distorcidos. Muitos deles são egocêntricos, centrados em si mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, e que a graça maravilhosa dele nos alcance através da pessoa de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus nos console, nos conforte, nos incomode, mexa conosco, para que saiamos do campo do conhecimento, e a nossa vida, a nossa prática, as nossas ações, a nossa boca, o nosso andar, o nosso caminhar, as nossas atitudes sejam exclusivamente para a glória de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Você que está em casa, eu queria também que você tivesse agora uma atitude de adoração ao Senhor. Ouça essa música e peça para Deus falar contigo. Eu quero orar por você depois. Convido você a ficar de pé. Vamos cantar ao Senhor. O Senhor Jesus quer nos levar a lugares altos, onde nós possamos confiar nele. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama Pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Você crê nisso? Você crê que Deus te dá a oportunidade de buscar a sabedoria na fonte? Que você esvazie de si mesmo, que você não dê espaço para o egocentrismo,
Que você não se deixe influenciar pelos valores mundanos. Que você se posicione para acertar atitudes erradas. Que você pague o preço de fazer aquilo que agrada ao Senhor, de reparar atitudes equivocadas. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que Deus pode dar sabedoria para você parar e de uma vez por todas, de tomar decisões erradas, de agir de acordo com a sua cabeça, de entender que quando você busca em Deus, você glorifica o nome dEle, mas também você tem experiências profundas com o Senhor, e você cresce a cada dia, e você se desenvolve a cada dia, e você progride a cada dia, e você cada dia se parece mais com o Senhor. Oh, meu querido amado, se existe um tempo onde precisamos de sabedoria, é o tempo chamado hoje. Esse momento está difícil para todo mundo, para toda a humanidade, e nós precisamos ser sábios. Sábios quando agir, quando parar de agir, sábios quando esperar, sábios quando caminhar, sábios quando nos posicionarmos e quando nos calarmos diante de embates que não levam a lugar nenhum. Oh Pai, em nome de Jesus, receba a adoração de cada um dos teus servos nessa manhã. Fala conosco, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Retire de nós as incoerências com a vida cristã. Retire de nós as nossas instabilidades. Retire de nós, Senhor, mentes divididas, ânimos dobles. Retira de nós, Senhor, a postura de muitos, talvez não estão conosco aqui, mas muitos que vêm para a igreja de Jesus, que ouvem de Jesus, mas lá fora dão um mau testemunho, denegrem a imagem do Evangelho, envergonham ao Senhor. Ah, Pai amado, tem misericórdia de mim como pai, como filho, como irmão, como esposo. Tem misericórdia das minhas irmãs, como esposa, como mãe, como amiga, como vizinha. Tem misericórdia de nós como filhos, para que nós honremos aos nossos pais. Tenha misericórdia de nós e nos dê, Senhor, a sabedoria do alto, a sabedoria da fonte, a sabedoria divina, a sabedoria do Senhor. Assim oramos, no nome precioso, maravilhoso de Jesus. Amém. Amém.